1 Samuel, capítulo 7, versículos 15 ao 17. Glória a Deus. Primeiro Samuel, capítulo 15. Desculpe, irmãos, capítulo 7, 15 ao 17. Versículo 15. Julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos os seus lugares. 17. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar. E onde edificou um altar. Está aí o pilar, o marco da vitória de Samuel. E esta noite nós queremos trazer à memória dos amados irmãos a grande necessidade do povo de Deus, que exigia e que obrigava de Samuel a fazer o que ele estava fazendo. Como sabemos, Samuel, ele era o filho de Ana. Ana foi aquela mulher que por muitos anos sofreu um opróbrio, porque ela era estéril. Contudo, era uma mulher de valor, era uma mulher de muita fé, era uma mulher de muita coragem, e era uma mulher que não desistia. Contudo, sendo perseguida, subestimada, humilhada, mesmo assim, ela insistia. Ela ia à casa de Deus, mesmo sendo zombada. Ela não deixava, não se apartava da casa do Senhor. E o seu alvo, o seu objetivo é que aquele opróbrio fosse desfeito, que aquela maldição fosse quebrada. Até que um dia, na casa de Deus, de joelhos, entre lágrimas, chorando e pedindo a Deus um filho, o sacerdote entra. E o sacerdote, ao entrar e vê-la naquela situação, a primeira impressão que lhe veio na mente foi que ela estava embriagada. Contudo, nós sabemos que aquela interpretação errada do sacerdote foi uma permissão de Deus para provar aquela mulher. E eu diria, pastor Genival Bento, que foi a última cartada de Satanás para destruir o que havia de mais nobre na sua vida, que era a sua fé. E quando o sacerdote assim pensou, ela levantou calmamente, e a primeira palavra que saiu da sua boca foi chamá-lo de meu Senhor. Ela deu honra devida a ele, por conta da unção que estava nele. Isto é muito importante.
E ela disse: meu senhor, a tua serva não está embriagada. É uma mulher atribulada. E depois que ela fez um pequeno relato da sua situação, o homem foi tomado pela presença de Deus. E ele disse: vai-te em paz, e daqui a 1 ano você chegará aqui com esta criança nos braços. Glória a Deus. E Ana foi esta mulher que Deus lhe presenteou com Samuel. E o voto que ela havia feito foi de, após o menino ser desmamado, ela entregar na casa de Deus. Ela queria que aquela criança crescesse na presença de Deus, que fosse um homem de Deus, que fosse um sacerdote de Deus. E assim foi. Todavia, irmãos, aquilo era um projeto de Deus. Na época, o sacerdote se chamava Eli. E Eli já estava velho. Você pode conferir aí em 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 ao 17. Glória a Deus. Por Eli estar muito velho. Glória a Deus. Ele perdeu as forças para os seus próprios filhos, que também eram sacerdotes e que também estavam no templo. Contudo, amados irmãos, os filhos de Eli, 2 e 12, porém os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importava com a casa do Senhor. Eram sacerdotes nominais, mas estavam longe de Deus. Muito pelo contrário, eles na própria casa de Deus não só profanavam no altar, mas também eles adulteravam, eles pecavam, se prostituíam. E o pior desta história era que Eli apenas os aconselhavam. Vamos dizer assim, Eli passava a mão por cima dos seus filhos. Observe 1 Samuel 2, 22 ao 27. Glória a Deus. Os filhos de Eli, era porém Eli muito velho. Os seus filhos faziam o que estavam errado na casa de Deus. E naqueles dias, a Bíblia diz, irmãos, que Deus não terá o culpado por inocente. Então eles estavam em pecado. O sacerdote ia a eles e apenas dizia: meus filhos, eu ouço o que estão dizendo acerca de vocês. Não façam isso. Ele apenas advertia, ele apenas dizia o que estavam dizendo, mas ele não se levantava para tomar uma atitude enérgica. A bem da verdade, aqueles garotos, aqueles filhos que já não eram mais inocentes nem crianças, eles precisavam sim serem disciplinados, eles precisavam sim serem corrigidos. Foi o que Elias não fez, e isto é muito perigoso, quando não se disciplina a pessoa que está pecando contra o Deus eterno e todo-poderoso. E como Eli não tomou providência, então Deus entra em ação. Glória a Deus. Irmãos, Deus espera por mim, espera por você. E se a gente que tem responsabilidade não toma uma providência, então Deus entra em ação. Vamos ver como foi que Deus entrou em ação. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Está escrito, como está escrito: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade a casa,
não me manifestei na verdade à casa acraseada do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi. Então Deus faz uma alusão ao tempo do pai de Eli e como Deus havia falado. E agora diz, eu falei com ele, agora estou falando com você. Versículo 28, eu, o Senhor Jeová, o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Ou seja, ele era o sacerdote de quem, igreja? De quem ele era sacerdote? Sacerdote de Deus. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei e me fizesse na minha morada. E tu, porque honras, é aqui que eu quero que vocês observem, senhores pais, senhores líderes, senhores dirigentes de congregações, preste atenção, falando Deus a Eli, e tu, porque honras aos teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente, porém assim diz o Senhor, longe de mim de tal coisa. Isso era o profeta dizendo que Deus havia prometido de andar na presença dele, eles andar na presença do Senhor, mas Deus disse, longe de mim de tal coisa. Ou seja, todas as promessas, ou seguramente quase todas as promessas de Deus são condicionais. Deus promete, porém tem os critérios para que essa promessa se cumpra. Se você se desviar, Deus também se desviará de você. E o que aconteceu, meus amados irmãos? Por conta do pecado, eu falei do pecado, dos crimes cometidos pelos filhos de Israel, Deus se levanta através de um profeta, repreende a Eli, glória a Deus, e na sequência, meus amados irmãos, Deus estava preparando Samuel. E aonde estava Samuel? Na casa de Eli. Ora, o que entendemos é que quem devia substituir o sacerdote Eli era um dos seus filhos que já eram sacerdote, mas os seus filhos eram indignos, e Deus não coloca ninguém indigno para dirigir o seu povo. Então foi aí que entra Samuel na história. E Samuel, meus amados irmãos, era um filho de um milagre, de uma mãe estéril, glória a Deus. E esse garoto crescia na casa e na presença de Deus, e todos os anos sua mãe trazia uma estola sacerdotal para ele. Mas um dia, uma certa noite, Deus o visitara. E quando Deus o visitou, Deus falou com ele, chamando-o pelo seu nome, Samuel, Samuel, por 3 vezes. E as 2 primeiras ele correu aos sacerdotes, porque apesar de ter uma estola sacerdotal, apesar de estar na casa de Deus, mas ele não conhecia o Senhor. Este conhecimento fala não havia tido uma experiência pessoal com o Senhor. Às vezes a pessoa está na casa de Deus, mas ainda não o conhece, ou seja, não tem ainda uma experiência pessoal com o Senhor, que é por demais necessário, glória a Deus, principalmente os nascidos da fé, glória a Deus. Então, quando Deus falou com ele, primeira e segunda vez, ele correu para o sacerdote. Na segunda,
o sacerdote, pela sua experiência, entendeu. Era Deus que estava falando com ele. E ele disse: volte, deite-se, e se a voz vier outra vez, você não venha para cá. Você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi assim que ele, na obediência ao sacerdote Eli, ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor lhe deu uma visão, e o Senhor falou o que estava acontecendo e estava para acontecer com Israel. Meus amados e queridos irmãos, Deus não deixa o seu povo sem avisar do perigo. Deus não para de falar à sua igreja. Deus não fala, não deixa de advertir o seu povo. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sei, eu entendo que vivemos em dias de indiferentismo espiritual, e por esta razão, necessariamente, a igreja precisa passar por um avivamento espiritual. Este é o nosso tema, a necessidade de um avivamento espiritual. Ora, por que Israel precisava passar pelo avivamento espiritual? Porque estavam pisando o que era sagrado. Porque estavam profanando a casa de Deus. Porque não estavam levando a sério o altar. O altar, meus amados e queridos irmãos, estava corrompido. O altar, havia no altar pecado, e Deus não admite, Deus não aceita. E o que foi que Deus fez? Deus levantou um povo que era inimigo de Israel. Deus levantou os filisteus, e os filisteus agora fizeram guerra contra Israel. No tempo de Gideão aconteceu a mesma coisa. No tempo nosso, da igreja hoje, acontece a mesma coisa, coletivamente e individualmente. Às vezes as pessoas não se dão conta que estão sofrendo por um juízo de Deus, por pecados cometidos, praticados, e que estas pessoas insistem em permanecer com o pecado. Essas pessoas não têm coragem de fazer confissão sincera, não tem força de abandonar aquilo que está lhe levando para o abismo. E Deus, para salvar esta pessoa, Deus levanta, Deus permite que o mal bata de frente com ela. Às vezes é alguém que se levanta contra, às vezes é uma enfermidade que pega pelo pé. Aleluia. Às vezes é a paz que essa pessoa perde também. Existem muitas maneiras de Deus trabalhar. Glória a Deus. Então os inimigos filisteus se levantaram e fizeram guerra contra Israel. E naquela guerra, meus amados irmãos, dos filisteus contra Israel, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, tinham que estar na batalha. Eles estavam lá, e a batalha começou, e eles começaram a perder a guerra. O inimigo começou a prevalecer. Eu disse: o inimigo começou a prevalecer. Mas, amados irmãos, a promessa de Deus para a minha vida, a promessa de Deus para a tua vida, é você ser cabeça, não é você ser cauda. Aleluia. A promessa é que nenhum inimigo subsistirá diante de você, nem diante de mim, nem diante da igreja. E se isto acontecer, glória a Deus, nós precisamos fazer um autoexame, aleluia, para descobrir por que estas coisas estão acontecendo. E meus amados irmãos, naquela batalha, os filisteus vencem os israelitas. Glória a Deus. Capítulo 4 de 1 Samuel. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a pelejar contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto
Afeca, ou Afecar. E ali, amados irmãos, foi travado a batalha. Glória a Deus. E Israel começou a perder. Israel estava terrivelmente derrotado. Mas aí alguém lembrou que eles estavam perdendo por causa da arca. Diga comigo, arca. Diga arca. O que na verdade a arca significava para Israel? A mesma coisa que o Espírito Santo significa para nós. Deixa eu dizer de novo. O que a arca significava para Israel, o Espírito Santo significa para nós. Porque a arca significava a presença de Deus. E o Espírito Santo em nós significa a presença de Deus. De sorte que o Espírito testemunha ou testifica em nós, através de nós e por nós. Está escrito. Então não esqueça. Arca, Espírito Santo. Eles foram à guerra e não levaram. O que eles não levaram para... Não ouvi. O que eles não levaram para a guerra? O que eles não levaram para a guerra, senhoras e senhores? O que foi? A arca. Ou seja, o mais importante em uma guerra, eles não haviam levado. Aí eu pergunto, por que eles não levaram a arca? Porque para eles, a arca não era tão importante assim. Por que não era tão importante assim? Porque a arca estava no templo, no lugar em que eles estavam profanando. Então a arca para eles não tinha tanto sentido. Mas vem o quê? A lembrança da história. E alguém lembrou, disse: estamos perdendo porque não trouxemos a arca. Aí vai buscar a arca. Aí foram buscar a arca. E a arca veio. E quando a arca chegou, houve um alvoroço, uma alegria muito grande. E o povo começou a glorificar a Deus. Agora sim vamos vencer. Agora a vitória vai ser nossa. A arca chegou e tal. Mas aquilo era emoção. Glória a Deus. Porque a arca estava chegando. Mas estava chegando sem a presença de Deus. É um crente sem o Espírito Santo. O demônio pega alguém ali. Aí você aparece. Eita, graças a Deus que apareceu aquele irmão. Chama ele aqui. E se disser o que é capaz de ele dizer: agora não tenho tempo não, nem estou preparado, eu tenho que me preparar primeiro e não sei o que mais lá. Não, é porque está sem a arca. Aleluia. Então a arca chegou, o povo se alegrou, adorou, glorificou, magnificou a Deus. Mas o Deus da arca não estava na arca. E o pior, eles perderam a guerra e a arca foi levada. Eles perderam a guerra e a arca foi levada. E a notícia chegou. Eli estava sentado numa cadeira de balanço. Tranquilo, tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que Israel ia vencer. Eu lembro-me que quando minha esposa ficou muito preocupada, chorou muito, orou muito, quando Ramais atacou Israel, e ela ficou apreensiva, eu olhei para ela, dei uma palavra de consolação. Minha filha, se preocupe não.
nessa batalha não vai ter nem empate, quem vai ganhar é Israel. Glória a Deus, porque está debaixo da proteção de Deus, tem promessa. Aleluia, aleluia. E agora a arca foi levada, a notícia veio. Quem estava se balançando ali tranquilo, porque sabia que Israel iria vencer. E Deus começou o juízo por ele. Ele também era culpado. Vamos transliterar para hoje. Ele não deu doutrina à sua igreja. Ele não disse verdades que dói ao seu povo. Ele não disciplinou ninguém que estava errado. Cada um fazia o que bem entendia dentro da igreja, e eles não estão ligando para nada. Hoje não é diferente. Tem muita gente fazendo o que quer dentro das igrejas por aí, e os pastores não estão preocupados, porque a preocupação deles é outra. Mas o nosso compromisso é com Deus, para chegar no céu e não chegar sozinho, chegar com a igreja que o Senhor nos confiou. Aleluia. Aí começa por ali. Quando soube da notícia, ele cai da cadeira e morre. Mas ele não morreu porque foi os seus filhos que morreram. Ofni e Finéias foram os primeiros a passar pela espada de Deus, Jeová. Ele não morreu por conta da espada que passou pelos seus filhos. Ele morreu porque a arca foi levada. Aleluia. E a filha, a esposa de Ofni, estava grávida quando soube, prematuramente deu à luz um filho. E o nome do menino, e acabou. E o que significa? Foi-se a glória de Israel. Israel não tem mais glória. Por quê? Porque não tem mais arca. Sem arca não tem glória. Sem glória não tem poder. Sem poder não tem vitória. Sem vitória não tem presença de Deus. Então precisa da arca em Israel, como precisamos do Espírito em nossas vidas. Oh, aleluia. Israel precisava de vitória. A arca, por onde ela foi bênção e foi maldição. Como é que pode, pastor? Claro que pode. Foi bênção para os que andavam com Deus, e foi maldição para os que andavam sem Deus. Os filisteus, não dá tempo a gente sair lendo texto a texto, o tempo já terminou. Mas os filisteus pegaram a arca e levaram para a casa, o templo do seu Deus. Quem era o Deus dos filisteus? Dagon. E eles, os filisteus, atribuíram a vitória a Dagon. Disse: Dagon derrotou Jeová e derrotou o seu povo. Aleluia. Aí pegaram a arca e colocaram no templo de Dagon. Quando foi a certa altura, viram aquele barulho, aquele estrondo. Dagon está pisando Jeová de pé, está pisando a arca de pé. Aí quando chegou lá, meus amados irmãos, Dagon estava no chão, com a cara no chão, todo arrebentado. Eles pensavam que era Dagon que estava quebrando Jeová. Era Jeová que estava quebrando Dagon, porque Jeová é Deus Todo-Poderoso no céu, na terra, embaixo da terra. E Dagon não é coisa nenhuma. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, depois que Dagon, Jeová acabou com Dagon, tiraram a arca de lá. Tira a arca, senão ele termina
transformando Dagon em areia. Bota para lá essa arca. Glória a Deus. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Quantos meses? 7 meses nas terras dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? Que fazemos? Que devemos fazer? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Eles ficaram, irmão, tão malucos da vida, que eles nem sabiam o que fazer com a arca. Até para devolver, eles não sabiam como devolver a arca. Glória a Deus. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Aleluia. Diga: de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aleluia. Disseram: quando enviarem a arca de Deus de Israel, não a envieis vazias, porém enviá-las-ei a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Por quê? Porque a úlcera começou a tomar conta dos filisteus. Todo mundo ficou doente. Então tira a arca daqui. Mas, amados irmãos, depois dali a arca chegou a Bet-Semes, e depois a arca chegou a Kiriat-Jearim. Glória a Deus. Capítulo 7, estamos apenas passando 7 agora, versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Quantos anos? 20 anos a arca fora de Israel. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Coloca aí esse texto, meu filho. 1 Samuel 7:2. Veja só. Quando a arca estava fora este tempo todo, aqueles crentes, estou transliterando, irmão, que não gostava de orar, que não gostava de vir um culto, agora todos eles estavam humilhados, sofrendo, pedindo misericórdia, pedindo graça a Deus. E eles agora começaram a se lamentar ao Senhor. Eles começaram a chorar. Eles começaram a pedir a presença de Deus na vida dele, porque sem arca não tem presença de Deus, sem Espírito Santo não tem presença de Deus, sem Espírito Santo não tem fome da palavra, não tem sede da palavra. Sem a presença de Deus, o crente não tem vontade de ficar de joelho buscando ao Senhor. Mas agora eles estavam fazendo o quê? Eles estavam lamentando, fazendo lamentações, clamores, lágrimas, querendo a arca. Versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: que foi que Deus disse? Que foi que Samuel falou? Versículo 3. Dê uma olhadinha lá. Se é de todo o vosso coração, escute, dê uma paradinha aí. Veja só. Vocês estão se lamentando. Então, se do seu coração, se do vosso coração, vocês desejam que a arca volte, você quer a arca de volta? Queremos. Então tire dentro de vocês os deuses estranhos, os astarotes. Preparai o coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Deus está aqui dando uma lição. E se você quer a minha presença, então você tem que tirar de você tudo aquilo que eu não gosto, que eu não quero na sua vida.
Você tem que fazer uma escolha. Ou você abandona tudo que Deus não quer, que Deus não gosta, para servir a mim, ou então você fique lá com seus deuses, fique lá com o seu pecado e me deixe tranquilo. Versículo 4, o que aconteceu? Vamos lá, toda a igreja. Então, pronto. Escute. Deixa a gente pensar. Pergunto eu. O que estava impedindo a presença de Deus na vida deles? O que estava impedindo a presença de Deus na vida deles? O pecado. Lembra de Laodiceia? Onde o Senhor estava? Qual era a posição de Jesus na igreja de Laodiceia? Do lado de fora. Mas a igreja não era dele? Era. Mas o pecado estava dentro, então ele disse: eu fico do lado de fora. Eu quero entrar, mas eu só entro se você deixar. Se vocês deixarem, eu entro. Você é crente? É. Foi selado? Fui. Mas aonde está o Espírito Santo? Dentro ou fora? Davi, segundo o coração de Deus, pecou. E quando ele pecou, o Espírito Santo não o abandonou, não. Mas também não interagiu. Ficou fora dos seus planos, dos seus projetos. De sorte que ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, não saia da minha vida. Eu preciso do Espírito Santo. Se você precisa do Espírito Santo, você tem que tirar da sua vida tudo e qualquer coisa que desagrada a Deus. Esta é a lição. Se eu quero o Espírito Santo atuando e operando na minha vida e através de mim, eu tenho que tirar da minha vida tudo, eu disse tudo que desagrada a Deus, para que Deus opere. E esta mudança se chama transformação. A transformação que traz o avivamento. E essa transformação acontece por meio da santa e gloriosa palavra do Senhor. Quando a gente fala em este avivamento, nós precisamos fazer uma avaliação que se paute na prática, ou seja, na experiência que nós precisamos ter com Deus através do Espírito Santo no nosso dia a dia. Não é apenas o intelecto, o conhecimento teológico, não, é a experiência espiritual. Aleluia! É uma renovação espiritual, ou seja, tornar novo aquilo que está envelhecido, tornar novo aquilo que está deteriorado, glória a Deus, tornar novo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida nesta noite, uma renovação espiritual que cause fervor espiritual, que cause dedicação e ação, aleluia, como foi na vida do diácono Filipe na perseguição da igreja do Senhor em Jerusalém. Você não me entendeu? Seguramente não. O que é que eu quero para mim? O que você quer para você como cristão?
uma vida monótona, uma vida sem graça, uma vida sem adrenalina. Não, irmão. Nós precisamos de uma vida dinâmica. A gente precisa dessa adrenalina, esse afã de hoje vou ganhar uma alma. Glória a Deus. De pedir a Deus oportunidades, de fazer confrontos, de sentir a presença de Deus. Não sou fanático, mas entre o fanatismo e o formalismo, eu fico com o fanatismo. O bom é tomar a linha do meio, mas entre um e outro é melhor o fanatismo. Glória a Deus. É o excesso. Glória a Deus. Então, irmãos, você já pensou um cristão? Vamos tirar a palavra cristão, está muito socializado isso. Um crente, um protestante, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e ele não fala de Jesus nem para o vizinho dele, nem para colega de banco da faculdade. Ele não influencia a vida de ninguém. Pelo contrário, é influenciado pela vida daqueles que não conhecem a Deus. Isso é uma coisa estúpida. Eu tenho que contaminar o mundo com a poderosa palavra de Deus, com a minha vida, com o meu testemunho. Alguém tem que olhar para mim, ser impactado e perguntar: o senhor é crente? Eu cheguei em uma loja, já contei isso a vocês alguns anos atrás, acho que 10, 15 anos atrás, eu falei disso uma vez aqui. Fui trabalhar numa loja, na verdade fui transferido, era a mesma empresa. Cheguei naquela loja, tinha cerca de 600 crentes, Bento. E no meu primeiro dia de trabalho, aí chega o novo chefe, Bíblia na mão. Aí me mostraram o ambiente de trabalho que eu ia fazer. E aqui é o seu birô. Sim, senhor. Aí aqui é a Bíblia. E os folhetos em cima. Glória a Deus. Aí o supervisor disse: o senhor é crente? Eu disse: graças a Deus. Ele disse: mas não é daquela igreja barulhenta, não. Eu digo: é exatamente daquela. Pronto, já comecei pelos maiorais. Aleluia. E comecei o meu trabalho. Com pouco tempo, coisa de um mês, até o primeiro mês, eu não vi ninguém crente. Quando o povo começou a fazer amizade comigo e eu com eles, aí disse: é crente? Eu digo: sim. Eu digo: agora sim. Porque aquele moço ali, ó, aquele é crente também. Eu digo: ele é crente? Sim, aquele que vive ali, lá fora jogando baralho, ele é crente também. É. E aquele é crente. E aquela mocinha é crente também. Estava assim a loja de crente. E quando eu cheguei, não achei nenhum. Glória a Deus. E os pecadores começaram a entregar os crentes. E eu comecei a pregar para eles em cima das dúvidas. Crente pode beber? Eu digo: se for água, se for leite, se for café, eu bebo essas coisas. Não, uma bebidazinha alcoólica. Eles nem socialmente, eu digo: não pode não. Ele disse: não, mas tem um irmão aqui que ele bebe. Disse que beber socialmente não é pecado não. Eu digo: isso não está na Bíblia não, meu amigo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que acontece é que os crentes hoje precisam de uma renovação espiritual, que cause fervor espiritual, uma renovação que traga dedicação, que traga ação, que traga manifestação do poder de Deus. A corrida é grande,
Hoje, é grande a corrida pelo conhecimento. E eu não sou contra. Não faço apologia à ignorância, de forma alguma. Glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante. O perigo é muito grande. Muitas pessoas estão se formando em teologia. Pastor, o senhor é contra a teologia? De forma alguma. Teologia, Teo e Logos. Teo, Deus. Logos, estudo. Então teologia é o estudo de Deus, no grego. Mas eu olho para a Bíblia, Abacuque 3:2. O profeta diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi. Não é muita coisa, mas ouvi. E temi. E aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu ouvi e eu temi. Eu quero que tu opere. Se ouvir e não temer, não serviu de nada. Eu conheço de Gênesis a Apocalipse. E se Jesus vier agora, a trombeta tocar agora, tu vai para o céu? Não tem quem entenda mais de teologia do que Satanás. Ele foi pregar até para Jesus no deserto, citando textos bíblicos, sem esboço. É que ele é bom mesmo. Queridos, para isso, para experimentar este avivamento, seguramente 5 coisas são necessárias. Quantas coisas? 5 coisas são necessárias. No próximo culto eu digo quais são as 5 coisas que não são necessárias para um avivamento. Fiquemos de pé.